A projeção do mercado para o crescimento da economia brasileira despencou. Pela 10ª vez consecutiva, o mercado reduziu a previsão do crescimento do PIB em 2019. Caiu de 1,7% para 1,49% na pesquisa Focus divulgada no dia 6 de maio de 2019. O Bradesco também reduziu na sexta-feira, dia 10 de maio, a previsão de crescimento para o PIB, neste ano, em 2019. O banco estima que a economia brasileira deve avançar apenas 1,1%, sendo que a projeção anterior deles era de 1,9%, ou seja, de redução em redução, em breve eles vão admitir a recessão. E qualquer pessoa sabe que governos não se sustentam em ambiente de crise econômica e desemprego. E a construção civil, já deu o ano por encerrado. Para o setor, o ano já acabou. A estimativa deles, dos empresários da construção civil, é de que o PIB suba de 1 a 2%, mas não impulsionado pelas grandes construtoras. Impulsionado pelo mercado informal, aquele que a pessoa contrata, o pedreiro. Nós não teremos grandes obras em 2019. E a gente sabe que não é possível recuperar os empregos, com a construção civil em baixa. Então isso é um problema que no médio prazo tende a piorar ainda mais a situação. E como as notícias ruins infelizmente não param no Brasil, administrado pelo presidente Bolsonaro e tudo aquilo que ele representa, o número de endividados atingiu o maior patamar em 4 anos. Isso é um problema grave, as famílias estão devendo. E olha só, a parcela de devedores agora registrou 62,7%. Mas o índice de famílias que declararam não ter condições de pagar as suas contas, que é o pior índice, subiu de 9,4% para 9,5% entre março e abril deste ano. Isso é preocupante, porque o número de pessoas que não têm condições de pagar as suas contas, ao aumentar, mostra que a economia, infelizmente, não está se recuperando. Os dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, divulgado na terça-feira, dia 7, pela Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo. Resolver o problema dos endividados é uma necessidade urgente, mas infelizmente a equipe econômica do governo e o próprio governo não têm interesse no assunto. E o Brasil deixou de ser um país confiável para investimento estrangeiro, segundo o levantamento realizado pela consultoria A.T. Kearney, divulgada na terça-feira, dia 7, que lista os 25 países mais confiáveis para receber capital estrangeiro. É a primeira vez, desde que o levantamento foi desenvolvido em 1998, que o Brasil deixa a lista. Bom, em 2015, o Brasil era o terceiro mais confiável, sob a administração da presidente Dilma. Em 2016, já na administração do Michel Temer, o Brasil caiu para a 25ª posição. E agora, sob a administração Bolsonaro, o Brasil está fora da lista. O que mostra que o dito mercado já olha com desconfiança esse governo. E, logicamente, isso vai tirar do país os investimentos estrangeiros. O interessante é que esse governo foi eleito sob a esperança de que traria para o país os tais investimentos estrangeiros. E logo no início, por culpa do próprio governo, não é por culpa da oposição, o Brasil sai dessa lista. O que sugere a possibilidade de aprofundamento da crise econômica e financeira e aquilo que podemos considerar como a antessala da recessão. E a inflação mantém tendência de alta. Agora,
é uma mistura explosiva. Inflação e desemprego só pode gerar convulsão social. Bom, o destaque, né, do aumento dos preços se dá no aumento dos remédios e da gasolina. Os remédios subiram 2,25%. Os planos de saúde, né, é algo essencial para quem tem condições de pagar, subiu 0,80%. E o preço da gasolina, que mexe com a vida de todos nós, aumentou 2,66% em média. E a equipe econômica atual do governo tem que, no mínimo, ter condições de controlar a inflação. Se eles não conseguirem fazer isso, esse país vai mergulhar num caos, né? E os contribuintes vão ter que bancar a reforma da Previdência. Que vai custar 40 milhões de reais. No momento que se fala tanto de cortes, né? Corta daqui, corta dali, o governo vai gastar 40 milhões de reais com a nova campanha publicitária que vai tentar convencer a população que perder a aposentadoria é algo benéfico. Bom, a pergunta que se faz é benéfico para quem? A resposta óbvia será benéfica para os banqueiros essa reforma. Para o povão não vai ser. O sacrifício exigido será apenas da população pobre. Quem é que acredita que o poder judiciário ou os militares serão atingidos por essa reforma? É claro que eles não serão. Até porque eles têm condições de pressionar para ficarem fora, né, do sacrifício. E esse gasto vai envolver também, né, o pagamento de merchans para os apresentadores Ratinho e Luciano Gimenez, que já ganham uma nota, né, nos seus trabalhos e vão ganhar dinheiro público. Para quem não gosta da Lei Rouanet, esse é um motivo muito interessante para protestar, até porque estão pegando dinheiro do povo e remunerando artistas, né, apresentadores aí que já são muito bem pagos. Inclusive eles vão pagar também para outros comunicadores de rádio, né, segundo a colunista Bela Megali do jornal O Globo. Você tem que olhar, né, onde estão os cortes. Estão cortando tudo aquilo que, de certa forma, atende o povo. Mas estão gastando, né, com a elite brasileira, até porque Luciano Gimenez e Ratinho são a elite da elite do país. E na terça-feira o governo anunciou que vai ter que aumentar, né, o contingenciamento previsto nos recursos destinados ao Ministério da Defesa. Ou seja, eles vão cortar 44% do orçamento das Forças Armadas. Bom, na época que o PT administrou o país, eles investiram nas Forças Armadas. E agora que os militares estão no governo e que o Brasil é administrado por um ex-militar, né, as Forças Armadas vão sofrer um corte equivalente a 5,8 bilhões de reais. E o Ministério da Educação sofrerá o maior corte. Todos estão acompanhando isso, inclusive as universidades e as escolas e os professores e todas as pessoas que têm interesse, né, no investimento em educação para melhorar esse país, estão mobilizados contra o corte sofrido pelo Ministério da Educação, que vai perder 7,3 bilhões de reais, o que os especialistas dizem que se trata de um ataque direto às universidades brasileiras, às universidades públicas que produzem a tecnologia que nós usamos, até porque universidades privadas não criam nada, apenas emitem diplomas. Já as universidades públicas fazem pesquisa, né, e contribuem com a melhoria das condições de vida da maioria da população quando descobre novas tecnologias, e é nas universidades públicas. Não é nas universidades privadas. As universidades privadas, como disse o companheiro Rui Costa Pimenta, presidente do Partido da Causa Operária, é como se você desse água suja para as pessoas beberem e matar a sua sede. Já as universidades públicas
representam uma instituição brasileira que funciona, que precisa inclusive expandir mais, algo que, por exemplo, os governos do PT fizeram, né? Eles construíram mais institutos federais, eles construíram universidades, e agora, né, o atual governo vem com uma política que, segundo os especialistas da área, é uma política de destruição das universidades. E, por favor, não caiam naquele papo furado de que nas universidades o que existe é balbúrdia. Aliás, todo e qualquer lugar onde tem seres humanos, é claro que uns ou outros vão cometer excessos. Ou você acredita, por exemplo, que as cúpulas das igrejas são totalmente santificadas? Que não existe sujeira nesse meio também? É claro que existe. Onde tem ajuntamento de muitos seres humanos, vai ter alguma coisa fora ali do que é considerado os padrões. Mas a gente tem que lutar pela universidade pública, porque é uma forma de garantir que se continue estudando, por exemplo, para se encontrar cura para as doenças. Universidades públicas existem para produzir tecnologia. É nas universidades públicas, por exemplo, que nós temos as melhores mentes desse país. Esse corte, né, tem por objetivo impedir isso aí. Que se continue produzindo tecnologia. Bom, o povo brasileiro não vai se beneficiar com esses cortes. De maneira alguma. Mas a crise da educação ela é muito grande. É só ver o nível do ministro que foi colocado lá, que não tem condições de fazer uma conta, né, de percentual, que confunde 35% com 3,5%. E uma série de protestos contra essa política equivocada de destruição das universidades já começou. Bom, e no dia 15, né, contra isso, logicamente, já está marcada uma grande mobilização que tem tudo para ser uma mobilização extremamente poderosa, com o povo participando, né? Porque, afinal de contas, a população, até quem votou no atual governo, não quer apenas lives de Facebook e nem ataques às pessoas que estudam, às pessoas que produzem conhecimento, às pessoas que produzem tecnologia. As pessoas querem ver as coisas acontecendo. E qualquer ser humano normal sabe muito bem que quando se tira dinheiro da educação, você promove a destruição de um país. Aliás, recentemente a Alemanha anunciou que vai investir 160 bilhões na educação. No momento em que o Brasil, né, corta da educação. Pra gente ver, né, que cada país tem as suas prioridades. Mas o povo brasileiro, a nação brasileira, vamos falar assim, não aceita esses cortes. Aliás, não aceita boa parte das medidas desse governo, que acaba beneficiando uma minoria muito abastada e prejudicando a maioria, o que é uma coisa totalmente desequilibrada, não é? Bom, e esses protestos do dia 15 tem também como palavra de ordem, né, a luta contra a reforma da Previdência, que qualquer pessoa entende não ser benéfica para a maioria dos trabalhadores brasileiros. Se fosse tão boa, né, não teriam que gastar 40 milhões aí para tentar convencer a população. E bom, o empenho maior não é do povo, não é das organizações de trabalhadores, o empenho maior é dos banqueiros. É porque também quem vai ganhar com ela é os banqueiros, né, que vão vender muitos planos de previdência privada. Tá, mas alguns desses planos, no meio do caminho, pode falir, inclusive, e fazer com que as pessoas que pagaram a vida toda sequer tenham condições de receber a aposentadoria, uma vez que o dinheiro pode desaparecer na mão de pessoas irresponsáveis. E vamos ser francos, né? O Estado que não administra, que por exemplo, não... As agências reguladoras, por exemplo, da telefonia, que foi privatizada, uma péssima privatização, não consegue fiscalizar as empresas de telefonia no Brasil, que são campeãs de reclamação dos consumidores, pô. Agora você imagina que uma montanha de dinheiro
nas mãos aí desses administradores dos planos de previdência, será que essa gente vai ter tanta responsabilidade? Será que essa gente vai ter a mesma responsabilidade que o Estado tem? A experiência diz que não, é só olhar, por exemplo, o que aconteceu no Chile. Mas é isso, né? A semana está aí, esses protestos mostram que o povão está atento e, ao que tudo indica, nós teremos uma grande mobilização no dia 15. Desejamos a todos aí que vão lutar, que lutem, porque só a luta muda a vida. E esse país tem jeito, essas coisas ruins que estão acontecendo aí são nuvens passageiras, a população brasileira sempre lutou, sempre e continuará lutando. E nós temos certeza e mantemos aqui acesa as chamas da esperança de que isso será revertido, que o povo vai se organizar e vai vencer. E hoje, né, Dia das Mães, vamos desejar aqui um feliz Dia das Mães a todas as mães, né? Que essas mulheres guerreiras e valorosas aí possam ser valorizadas e respeitadas. É isso aí. Feliz Dia das Mães a todas as mães e que todos tenham uma boa semana. Semana que se inicia aí, que seja uma semana de muitas lutas e muitas vitórias. Um forte abraço e até o próximo vídeo.